Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós teremos revisão de matemática. A nossa revisão de hoje é sobre leitura de números, adição e subtração. Então, quero que vocês peguem o caderninho de vocês, coloquem lá na matéria de matemática, pegue um lápis com borracha para que nós possamos praticar tanto a leitura dos números, como também praticar as operações de adição e subtração. Então, nós sabemos que desde o início, lá da civilização, que o homem ele sentiu o quê? Necessidade de contar. Então ele começou a fazer rabis, começou a contar suas ovelhas nos pastos e depois foi o quê? Foi surgindo o sistema de numeração decimal. Hoje nós vamos ver aqui, observe que nós temos um número aqui, 1279. Esse número, 1279, vamos lá, primeiro nós temos aqui a unidade, depois dezena, centena e unidade de milhar. Vejamos aqui quantas ordens tem esse número. Temos 1, 2, 3, 4. Esse número possui 4 ordens. A primeira ordem, que vem o quê? A unidade as unidades. Dezena, que é a segunda ordem, a terceira ordem, que é das centenas, e a quarta ordem, que é das unidades de milhar. Então, vejamos aí, nós já sabemos quantas ordens. Agora, vamos ver quantas classes tem esse número. Primeiro, nós vamos contar as ordens. 1, 2, 3. Quando chega na terceira ordem, nós formamos uma classe. E essa classe é que nós chamamos de quê? De unidades, classe das unidades simples. Quando chegamos aqui na quarta ordem, que é o quarto número, nós chamamos de quê? De unidade de milhar. Então, preste bem atenção. Tanto aqui nós já vimos, a quantidade de ordem, a quantidade de classe. Agora nós vamos observar o número que vem antes desse aqui, que nós chamamos de quê? De antecessor. Então, nós temos 1279. Qual o número que vem antes desse número? Então, vem o quê? 1000, vejamos aqui, colocar aqui do lado para vocês verem, 1278. Esse aqui é o número que veio antes desse, que nós chamamos de quê? De antecessor. E depois vem o quê? O sucessor. Então, o que nós estamos vendo? Vendo que leitura de números. Vimos agora, depois da leitura de números, nós vamos agora passar como se lê esse número e fazer a leitura dele por extenso. Então, vamos lá. Vou escrever aqui para vocês. Vejamos, 1000, olha aqui, 1000, 200, 270, 79. Então, essa aqui é o quê? Como se lê o número. Tá o pingozinho aqui que está faltando. Então, nós vimos o número, nós vimos a escrita dos números. Agora, nós estamos escrevendo como se lê esse número por extenso. 1279. Então, isso aqui é o quê? A nossa revisão de quê? De números naturais. Agora, nós vamos para quê? Para a nossa
adição. O que quer dizer adição? Nós vamos ver o que? Adição é o quê? Adição de números naturais, que dá a ideia de quê? A ideia de juntar, a ideia de acrescentar. Então, vejamos aí, acrescentar o quê? Quantidades. João, ele tinha, vamos dizer que João tinha o quê? 22 lápis. 22, vou colocar aqui a quantidade para vocês verem. 22 lápis. Depois ele ganhou mais quanto? Ele ganhou mais 14 de seu primo. Então, vamos fazer essa operaçãozinha aqui. Vamos lá para... Aqui, ó. Você pode também fazer um cálculo mental. Você pode pegar aqui, ó. 4 mais 2, que são 6. Vejamos aí, ó. Esse com esse. 4 mais 2, que são 6. E 1 mais 2, que são 3. Deu quanto? 36. Isso nós chamamos aqui de cálculo mental. Mas nós podemos fazer também, colocar o quê? Esses números, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vejamos o tracinho aqui. E esse aqui é o sinal de quê? É o sinal da operação. Então, veja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 2, que nós começamos, não podemos esquecer que nós começamos de onde? Da direita para a esquerda. 2 mais 4 são 6. 2 mais 1 são 3. Vejamos aí que deu o quê? O mesmo resultado que eu fiz aqui do cálculo mental. E aqui eu fiz o que? A operação. Então, se ele tinha 22, depois ele ganhou mais 14 lápis de seu primo. Então, quanto ele tem no total? Ele tem 36 lápis. Vocês têm que prestar atenção nas palavras que ele já tinha. Ele tinha o quê? Tinha 22 lápis. Depois ele recebeu. Então, você tem que observar a palavra também recebeu. 14 lápis de seu primo. Então, quantos lápis ele tem no total? Aí você tem que perceber tanto a palavra recebeu como tinha e veja juntar. Então, ele pegou o quê? 22 mais 14, que deu quanto? 36. Então, ele tem quantos lápis no total? 36 lápis. Então, isso aqui é o quê? Uma operação de quê? De adição. Então, a operação de adição, falando novamente, que é a operação de quê? A ideia de acrescentar, a ideia de juntar. Vamos ver outra operação aqui de adição, outro exemplo para vocês observarem aqui, que eu vou colocar um número bem maior. Vejamos aqui que Lucas tinha 39 reais. Aí ele ganhou do seu pai, ele ganhou quanto? 26 reais. Nós temos que observar, criança, a palavra que tinha e a palavra que ganhou. A palavra ganhou. Não esqueça de colocar o sinal da operação. Vejamos que nós temos que colocar o quê? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, como nós estamos falando de números decimais, nós estamos aqui colocar as vírgulas, é 9 mais 6, que é dezena, é centenas, e aqui é unidade de milhar. Então, preste bem atenção, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Nós começamos sempre de onde? Da direita, vejamos aqui, direita para a esquerda. O ladinho que não tem esse sinalzinho, vejamos que aqui não tem. O sinal da operação fica aqui do lado esquerdo. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0. Colocando aqui a vírgula, viu? Para separar. Agora, nós temos 9 mais 6, que são
15. Eu vou colocar o 15, não. Coloca esse 1 bem que para a próxima ordem. Vejamos aí que eu coloquei lá na ordem das unidades de milhar. Aí 3 mais 2, que são 5. 5 mais 1, que são 6. Vejamos aí. Então, ele ficou com quantos agora? Com quanto ele ficou? Ele ficou com R$65. Então, esse foi o total que Lucas ficou. Porque ele já tinha esse R$39, depois ele ganhou mais 26, e no total ele ficou com quanto? Com R$65. Então, vejamos também que a ordem das parcelas, elas não alteram a soma. Se eu colocar 26 primeiro e colocar abaixo 39, vai dar o quê? O mesmo resultado. Isso aqui nós chamamos de quê? Nós chamamos de parcela. Esse aqui todos são o quê? Nós chamamos de parcelas. E esse aqui nós chamamos de quê? De soma ou total. Soma ou total, que é o quê? É o resultado da operação que nós estamos falando. Vamos aqui, isso aqui é os termos, né? Os termos da adição. Parcelas, para que nós não podemos ficar repetindo nomes em parcela. Muitas vezes nós colocamos essa seta aqui indicando, coloca só o nome parcelas, que já está se referindo às duas. E aqui o resultado que nós chamamos de quê? De soma ou total. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo adição de números naturais. Agora, nós vamos para quê? Para subtração. Olha que engraçado, subtração aqui, ó, que nós vamos ver agora. Nós vamos ver um pouco sobre o que? Sobre subtração. Na subtração, vejamos aí que a operação vem o quê? Ela é a ideia de você fazer o quê? A diferença. É a situação de quê? De você comparar quanto você tem a mais, quanto você tem a menos. Então, essa é o quê? É a operação de subtração. Então, nós vimos aqui só o que? Adição sem reagrupamento. Agora nós vamos ver subtração. Eu vou botar um número bem simples para vocês. Vejamos aí. Eu tenho 64 menos 32. Sinal de menos, que é o sinal da operação. Esse aqui é o que? Unidade. Esse aqui é as dezenas, a primeira ordem e a segunda ordem. Vejamos que eu tenho aqui 4 e aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 2 abaixo do 4 e aqui eu tenho 3 abaixo do 6. Também nós podemos chamar isso aqui de coluna, né? Que é a primeira coluna, que é aqui das unidades. Aqui nós chamamos a segunda coluna, que é das dezenas. 4 menos 2, que é como nós lemos na subtração, esse sinalzinho nós lemos menos. 4 menos 2 são 2. Eu posso tirar 2. Por quê? Porque o 4, ele é menor, ele é maior do que 2. Então, de 4 eu posso tirar 2? Posso. Aqui são 6, na casa de quê? Das dezenas. 6, eu posso tirar 3? Sim. Por quê? Porque 6 é maior do que 3. Eu tenho 6 e tiro 3, eu fico com quanto? Com 3. Então, a diferença entre 64 e 32 deu quanto? 32. Isso aqui também é chamado de minuendo. Minuendo. Esse é o subtraindo. Subtraindo. E esse que nós chamamos de diferença, resta ou diferença. Diferença. Isso aqui nós chamamos de quê? De termos de quê? Os termos da subtração. Aqui nós vimos uma subtração sem o quê?
sem agrupamento. Agora eu vou colocar uma para vocês com agrupamento, que é aquela que nós levamos o quê? O número. Então, vejamos aqui. Eu vou colocar aqui 98 menos 69. Então, eu tenho 8 e aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 6. De 8, eu não posso tirar 9. Por quê? Porque 8 é menor do que 9. O que eu irei fazer? Vou tomar um emprestado aqui, ó. Vou colocar bem aqui que vai ficar 18. Corta aqui o 9 e aqui vai ficar quanto? 8. Então, agora eu posso tirar. Por quê? Porque 18 é maior do que 9. 18 menos 9 dá quanto? 9, porque 9 mais 9 são 18. 8, que foi o que ficou. 8 menos 6, que dá quanto? 2. Vejamos aí. Por quê? Porque 2 mais 6 são 9. Então, a diferença de 98 entre 69 são 29. Então, essa subtração, ela é chamada de quê? De uma subtração com reagrupamento. Por que ela é chamada de uma subtração com reagrupamento? Porque é aquela subtração que você toma emprestado da próxima ordem. Então, quando o número aqui é menor, quando o minuendo ele é menor do que o subtraindo, eu passo aqui para a próxima ordem e peço um número e coloco aqui. Na casa das unidades foi o que eu fiz. E na casa das dezenas ficou o mesmo número? Não. Por quê? Porque eu tomei um emprestado. Então, essa subtração nós chamamos de quê? De subtração com reagrupamento. A subtração também, ela tem o quê? Ela tem os seus termos, que nós chamamos de minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, para que vocês possam entender. Vocês podem pegar o vídeo, dar uma pausazinha e copiar todas essas operações no caderno de escrita, que é o caderninho que vocês têm em casa, que nós fazemos as atividades o quê? Complementares. Então, vejamos aqui que nós temos mais um exemplo. Temos aqui 346 menos 123. Então, esse aqui é o minuendo, subtraindo, e nós vamos ver o quê? A diferença entre esses dois números. Então, de 6 eu posso tirar 3? Sim. 6 é menor do que 3. 6 é maior do que 3. 4, eu posso tirar 2? Sim, porque 2 é menor do que 4, então dá 2. De 3, eu posso tirar 1? Sim, porque 3 é maior do que 1, então vai ficar quanto? 2. Vejamos aqui, 346 menos 123. O que que eu fiz? De 6 eu tirei 3, que ficaram 3. De 4 eu tirei 2, que ficaram 2. E de 3 que eu tirei 1, ficou 2. 6 é maior do que 3, eu posso tirar. 4 é maior do que 2, também posso tirar 2. 3 é maior do que 1 e eu posso tirar 1. Então, ficou quanto? 6 menos 3 são 3. 4 menos 2 são 2. 3 menos 1 são 2. Então, a diferença de 346 entre 123 deu quanto? 223. Então, essa aqui é uma operação mais simples, criança, que é uma operação sem reagrupamento, que é aquela operação que você não pede o número emprestado, porque esse aqui é o quê? É uma subtração. Esse aqui é o minuendo, esse aqui é o subtraindo e o resto de diferença. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje, a nossa revisão que nós fizemos sobre números naturais, adição e subtração, para a realização da nossa provinha, que será na próxima semana. Preste atenção no vídeo, pegue os outros vídeos que falam sobre números naturais,
a adição e subtração lá no módulo 1 e estude. E até a próxima aula. Fique com Deus.